Bom dia, vamos falar com Deus. Feche os olhos, esqueça-se de tudo lá fora. Vamos buscar a presença de Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. em tuas mãos, Em tuas mãos está todo vencer. resposta todo aquele Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. cante, te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, Pelo seu imenso amor, pelo seu imenso amor. manifesta Manifesta o teu perdão e poder. e assim vamos te adorar para sempre. para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, com as fé. Te louvamos, ó Senhor, Pelo seu imenso amor, pelo seu imenso amor. manifesta o teu perdão Manifesta o seu perdão e poder. e assim vamos te adorar para sempre. para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, cante para Deus. Te louvamos, ó Senhor, Pelo seu imenso amor, pelo seu imenso amor. manifesta o seu perdão Manifesta o seu perdão e poder. e assim vamos te adorar te adorar para sempre. para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Ó Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez em oração e assim chegamos pela fé, firmados nos méritos de Jesus, chegamos diante do teu trono, porque o derramamento do sangue de Jesus tornou possível o nosso acesso direto à tua presença. Nenhum de nós merecemos absolutamente nada. Não merecemos estar na tua presença. Não merecemos invocá-lo, não merecemos chegar diante do teu trono pela oração, pela fé. Mas o sacrifício dele tornou isto possível. Outrora vivíamos em uma inimizade contra Deus. Havia uma dívida impagável por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus pagou a nossa dívida, destruiu o muro da inimizade, nos reconciliou com o Senhor. E aqui estamos mais uma vez para te buscar, Senhor, a tua face, para buscar a tua presença, porque sem ela não há
um sentido verdadeiro na vida. Muitas pessoas estão fisicamente vivas, mas por dentro estão mortas. E assim vivíamos. E se não fosse a tua misericórdia, a tua graça, a tua compaixão, continuaríamos na mesma condição. Queremos agradecê-lo por estar aqui, porque não há nada mais importante a fazer num dia como este, a não ser buscar a tua presença. Não há nada mais importante do que estarmos na tua presença, reunidos em teu nome, Senhor, para mais uma vez expressarmos a nossa fé, o nosso louvor, a nossa gratidão, ouvirmos a tua voz, buscarmos e recebermos a tua direção. E hoje queremos, pela fé, por uma atitude de fé, renovar a nossa aliança com o Senhor, renovar o compromisso de permanecermos contigo. Assim como um dia Josué chamou todo Israel para uma renovação da aliança, ele havia já decidido em seu coração. Por isso disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E naquele dia houve uma renovação no compromisso para contigo. Queremos renovar neste dia o nosso compromisso, o nosso pacto em continuar te seguindo, porque sem ti nada temos, nada somos, nada podemos. Tu és, Senhor, o nosso Deus, a garantia do nosso futuro, a nossa segurança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso baluarte, a rocha eterna onde podemos firmar os nossos pés e não seremos abalados. Eu peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, venha abençoar cada pessoa que está aqui, que veio aqui de coração, que veio com sinceridade, com fé, com objetivo de buscar a tua face, de te glorificar, de expressar o louvor, a fé que há no coração. Responda-nos nesta manhã com a tua presença, com a tua direção, com a tua voz, com o teu poder, com tudo aquilo que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. Faça repreender todas as forças malignas. Dissipa, Senhor, as trevas, faz resplandecer a luz do teu rosto. Se há pessoas aqui aflitas, desesperadas, venha ajudá-las, levantá-las, fortalecê-las. Fale ao coração daquelas que ainda não firmaram uma aliança em te seguir, que não entregaram as suas vidas, que ainda estão vivendo fora da tua presença, dos teus caminhos. O Espírito Santo convença a respeito da tua vontade, e o Espírito Santo trabalhe, e o Espírito Santo opere, e o Espírito Santo conduza esta reunião de tal forma que todos tenham suas forças renovadas, de tal forma que se possa ouvir a tua voz, compreender a tua vontade e viver uma vida segundo a tua vontade, para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos de todo o nosso coração, na certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus.
De tudo que eu possa querer, existe algo. existe algo que eu desejo mais. Feche os olhos e cante. É o que arde em meu coração. É o que arde em meu coração. Eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel até o fim. E honrar a aliança. E honrar a aliança que tu tens comigo. Que tu tens comigo. Custe o que custar. Custe o que custar. Tomar a minha cruz. Tomar a minha cruz e te seguir. Ser fiel. Ser fiel. Quero ser fiel. Quero ser fiel. Te seguir Até a cruz. E ser E ser fiel. fiel. Quero ser fiel. Quero ser fiel. Eu vou te seguir. Eu vou te seguir. E ser fiel. E ser fiel Até o até o fim. De tudo que eu possa querer, Cante, existe algo. existe algo que eu Desejo mais. Cante, é o que arde em meu coração. É o que arde em meu coração. Eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel até o fim. E honrar a aliança. Cante para Deus. E honrar a aliança Que tu tens comigo. que tu tens comigo. Custe o que custar. Custe o que custar. Tomar a minha cruz. Tomar a minha cruz E te seguir. Cante, ser fiel. Ser fiel. Quero ser. Quero ser fiel. Quero te seguir. Quero te seguir Até a cruz. até a cruz e ser Fiel. fiel. Quero ser fiel. Quero ser fiel. Eu vou te seguir. Eu vou te seguir E ser fiel. e ser fiel até o fim. E honrar a aliança. Cante. E honrar a aliança Que tu tens comigo. Cante para Deus. que tu tens comigo. Custe o que custar. Custe o que custar. Tomar a Tomar a minha cruz e te seguir. Levante as mãos e cante. Ser fiel. Ser fiel. Quero ser fiel. Quero te seguir. Quero te seguir até a cruz e ser fiel. Quero ser fiel. Eu vou te seguir E ser fiel. e ser fiel Até o fim. até o fim. Os olhos fechados, ore em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor. E possamos
buscá-lo de todo o coração, para que o Senhor se deixe achar ainda mais por nós, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Livro de Josué, capítulo 24, para você entender e orar. É pra ti, meu coração, Minha vida quero dar. minha vida quero dar. Me ofereço a ti esta canção, Ó meu Senhor Jesus. ó meu Senhor Jesus. É para ti, meu coração. É pra ti, meu coração, Minha vida quero dar. minha vida quero dar. Eu ofereço Me ofereço a ti esta canção, ó meu Senhor Jesus. Graças a Deus. Olhem para mim, por favor. Olhe para mim, para que você entenda. Depois nós vamos fazer a oração. É sempre importante a gente lembrar e termos a consciência de que uma coisa é a pessoa ser frequentador de uma igreja, ou a pessoa participar de cultos em uma igreja. Outra coisa é você vir à igreja, congregar para buscar a Deus, mas você ter dentro de você a certeza de que você está andando com Deus e de que existe de fato um compromisso entre você e Deus. Isso é fundamental. Porque nem todas as pessoas que frequentam uma igreja, que assistem cultos, nem todas elas estão andando com Deus, nem todas elas estão compromissadas com Deus. Quando Deus chamou Abraão para uma aliança, Ele disse: anda na minha presença e seja perfeito. Ou seja, você precisa andar comigo e ser fiel. Então Deus constituiu aliança com várias pessoas. Quando a gente fala de aliança, a gente está falando de pacto, de compromisso, de concerto. Então Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Isaque, Jacó. Deus fez aliança com o povo de Israel, fez aliança com Davi, fez aliança com Salomão. Ele fez várias alianças. E sempre que ele fazia, e sempre que houve que foi feita uma aliança, a aliança exigia compromisso, deveres e direito de ambas as partes. Por exemplo, quando Deus fez uma aliança com Noé, dentro desta aliança que ele fez com Noé, inclusive estabeleceu naquele dia que o mundo, a terra, não seria mais destruída através das águas, com o dilúvio. E Deus, inclusive, pôs lá nos céus, no céu, o arco-íris. Então, o arco-íris que a gente vê de vez em quando, né, ele ficou como um sinal de que houve uma aliança entre Deus e o homem, entre Deus e Noé, de que não destruiria mais
a terra com águas. Aquele arco-íris é um sinal de que houve um compromisso da parte de Deus, porque a aliança exige, requer compromisso da parte de ambos. Então Deus fez aliança com várias pessoas e fez com o povo de Israel, até que a aliança mais importante, ela foi constituída através do sangue de Jesus. Quando Jesus derramou, o sangue dele foi derramado, constituiu-se a aliança mais importante de todas. Então nós temos, a partir de Jesus, o ser humano tem condições de ter uma aliança com Deus através de Jesus. Essa aliança requer, evidentemente, compromisso. Então, apenas para você entender, Josué, nos dias de Josué, antes da morte de Josué, Josué entendeu que estava para iniciar um novo período. E antes da morte dele, ele chamou todo Israel para ver quem queria renovar uma aliança com Deus. E essa é a oração principal de hoje. Mas para isso a pessoa precisa saber. Você tem de fato uma aliança com Deus? Você tem um compromisso com Deus? Você tem vivido compromissado com Deus através do seu coração, da sua entrega, da obediência para com Deus? Porque nem todo mundo vive isso. Existem pessoas que elas estão, às vezes, há anos, elas frequentam igrejas evangélicas, elas dizem, eu gosto de ir no culto, eu me sinto bem no culto. Então existem pessoas que estão, às vezes, há anos, entrando dentro de igrejas para assistir cultos, mas elas nunca se comprometeram com Deus. Não houve um compromisso de entregar a vida, não houve um compromisso de andar com Deus, não houve um compromisso de se submeter a Deus. Não há um pacto, não há um compromisso entre elas e Deus. E há uma diferença muito grande. Quando a pessoa diz, não, eu tenho certeza que eu tenho andado com Deus, eu me comprometi com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Eu me submeto a Ele, eu vivo a palavra dEle, eu estou andando de acordo com Ele, eu tenho andado com Deus, porque quando você tem essa convicção, isso faz uma diferença grande na vida. Você tem direitos e deveres diante de Deus, e Ele para com você, Ele tem promessas direcionadas para aqueles que estão de fato compromissados com Ele. Então, Israel já havia feito uma aliança com Deus. Deus já havia feito uma aliança com Israel. Agora, nos dias de Josué, Josué entendeu. É como se estivesse para iniciar um novo ciclo. Então, vamos chamar a todos que desejam renovar essa aliança. Então, vamos ler aqui Josué 24:14. E nós podemos trazer essa atitude de fé para nós, nos nossos dias. Então ele disse assim, versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e serviu ao Senhor. Então, olhe para mim, por favor. Então, ali se tratava, olhe um pouquinho para mim, depois eu leio o restante. Ali se tratava de um povo que já havia feito uma aliança com Deus. Agora nós somos chamados, esse povo é chamado para renovar essa aliança. Então, as primeiras coisas que Josué disse: temei ao Senhor.
Temer quer dizer respeitar. Quer dizer, é preciso viver dentro de um respeito para com Deus. Nem todas as pessoas que estão dentro de igrejas, que assistem cultos, nem todas elas vivem dentro de um temor para com Deus, de um respeito para com Deus. Porque quando existe um temor, esse temor não significa medo, mas existe um respeito verdadeiro para com Deus. Então a pessoa se submete a Ele. O que a palavra dele diz, ordena, determina. Então, por que se submete? Porque existe um temor. Quando não existe temor, então vive-se de qualquer maneira. A vida que a pessoa leva é vivida de qualquer forma. A pessoa vai permanecer no pecado, vai permanecer praticando, ou vai praticar aquilo que é contrário a Deus, porque não há um temor. Então, o temor é que nos leva a viver dentro de um respeito verdadeiro para com Deus. Aonde você estiver, ainda que ninguém lhe veja, ainda que você esteja lá num lugar onde ninguém lhe veja, mas você vai procurar, a pessoa vai procurar fazer aquilo que é agradável a Deus. Por quê? Porque existe um temor para com Deus. Então não há aliança, não há compromisso, não há pacto com Deus sem que exista temor, porque o temor vai nos conduzir a essa submissão para com Deus. Então ele diz: temer ao Senhor e servir com integridade. Então servir a Deus com integridade, quer dizer, eu tenho que fazer de Deus o meu Senhor, e eu tenho que viver e servi-lo com integridade. Meu coração tem que estar totalmente voltado para Ele, entregue para Ele, para que eu possa servi-lo com integridade. Eu pergunto, são todos os evangélicos, todas as pessoas que estão dentro de igrejas, que de fato estão servindo a Deus com integridade? Quer dizer, o coração delas está 100% entregue, voltado para servir a Deus? Não. Existem pessoas dentro de igrejas, elas vivem uma vida dividida entre Deus e o mundo, entre Deus e o mundo. E a história de um pé com Deus e outro pé com o mundo. Não há, por parte de muitas pessoas, essa integridade para servir a Deus. A integridade tem a ver com a palavra íntegro, inteiro. Eu tenho que servir a esse Deus com integridade. Meu coração tem que estar totalmente, inteiramente voltado para Ele. Eu não posso viver dividido. Você vai ver, você vai encontrar, existem pessoas, certamente também dentro da nossa igreja, existem pessoas que elas não vivem essa integridade para servir a Deus. Elas, um lado delas, uma parte delas, busca Deus, mas o outro lado delas vive de acordo com o mundo. Elas continuam praticando aquilo que tem a ver com o mundo. Por quê? Porque o coração não está totalmente voltado para Deus, íntegro, entregue para Deus. Não é isso. Isso não torna possível que de fato se viva dentro de uma aliança, de um compromisso com Deus. Por isso que constantemente, a gente fala que a bajulação não funciona. Às vezes pastores, para bajular as pessoas, eles dizem: não, todo mundo aqui, nós temos uma aliança com Deus. Você já tem um compromisso com Deus. O pastor que diz isso. Mas no fundo, é um monte de gente sentada que não tem essa integridade para servir a Deus. É pessoas que estão orando, recebendo orações, devolvem seus dízimos, dão oferta porque crê que Deus abençoa, mas elas continuam, às vezes, mentindo. A mentira faz parte da vida delas. Às vezes o adultério faz parte da vida delas, a mágoa faz parte da vida delas. Uma vida segundo o mundo
faz parte delas, uma vida de vícios, uma vida pecaminosa, uma vida mundana, faz parte delas ainda. Às vezes vem o pastor para bajular, e tem muitos, e eles, para agradar todo mundo, para fazer um agrado nas pessoas, ele diz: não, irmãos, todo mundo aqui já tem uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, todo mundo aqui já tem o seu pacto de vida com Deus, amém? Aí todo mundo diz amém, mas isso não é verdade, não é verdade, nem todas as pessoas abriram o coração a ponto de decidir, dizer: não, eu vou servir a Deus com integridade. Isso tem nada a ver com fanatismo. A minha vida será vivida a partir de agora, voltada para Deus, dentro de um temor para com Deus, dentro de uma obediência para com Deus. Eu ainda estamos vivendo nesse mundo, mas esse mundo, as coisas deste mundo, as ilusões desse mundo, não vão fazer mais parte da minha vida. E a pessoa propõe no coração, e a partir dali ela passa a servir a Deus. Eu estou aqui nessa terra, nesse mundo, você ainda cuida você tem seu casamento, sua casa, seu trabalho, sua vida profissional, você ainda, às vezes, trabalha, estuda no meio de pessoas incrédulas, ainda tem uma certa convivência obrigatória com pessoas incrédulas, mas quem olha para a sua vida, quem olha para a vida daquela pessoa, vê que a vida dela é vivida dentro de um temor. Ela está aqui como um estrangeiro, está aqui, mas não faz parte desse mundo aqui, porque houve uma decisão de servir a Deus com integridade. Todas as pessoas fizeram isso? Evidentemente que não, Então, eu repito, o diabo trabalha, e tem trabalhado muito, através de muitos falsos pastores, de pastores bajuladores, e que vêm constantemente, e traz para toda a igreja, e que determina que todo mundo já tem uma aliança com Deus, e determina que todo mundo já está cheio da presença de Deus, e determina que já está todo mundo muito bem espiritualmente. Eles dizem: não, está todo mundo aqui cheio da graça de Deus, da presença de Deus, todo mundo aqui já está em aliança com Deus, e tal. Isso não é verdade. E as pessoas, às vezes, algumas sinceras, elas pensam assim: não é bem assim não, eu não estou vivendo essa vida voltada para Deus. E outros, eles aceitam aquela bajulação, e eles vão criando dentro deles uma ideia de que eles já estão vivendo e andando com Deus, e muitas das vezes não estão. Aí, quando pessoas de fora, pessoas que os conhecem, olham para a vida deles, as pessoas se escandalizam e dizem assim: esse é um falso crente. É assim? Esse é um falso crente. Esse aí diz que é de Deus, que está cheio da presença de Deus, que anda com Deus, mas é um mentiroso tremendo. É uma mentirosa tremenda. Então, Deus não quer hipocrisia, Deus não aceita fingimento. A vida com Deus depende de sinceridade também. Uma pessoa tem que olhar para si e verificar: eu estou vivendo dentro de um temor para com Deus? Eu tenho servido a Deus com integridade? Quer dizer, meu coração está totalmente voltado para Deus, acima de tudo para Deus, ou eu ainda estou vivendo de acordo com esse mundo, associado a esse mundo? As coisas erradas ainda fazem parte da minha vida. Então, sinceridade. Se não está servindo com integridade, se não está vivendo dentro de um temor, então não vamos fingir, não vamos viver no fingimento. Aquele pastor tem uma palavra que todo mundo gosta da palavra dele, porque ele diz que está todo mundo muito bem com Deus. Isso não é pregar o evangelho, não é assim. Jesus não fez isso, os apóstolos não fizeram isso não é assim. Cada um na sua condição. Há pessoas de Deus, há pessoas que têm compromisso com Deus, há pessoas que estão servindo a Deus com temor, com integridade de coração. Há pessoas, ninguém é perfeito, mas elas propuseram no coração e assumiram um compromisso com Deus. Estamos aqui, mas quem olha para a vida delas, essa pessoa é de Deus. O procedimento dela, a vida dela, a maneira dela viver é outra pessoa, é outra vida, é outro coração, outro procedimento,
essa pessoa é de Deus. Assim como se vê pessoas que são realmente de Deus, pelo fruto que elas apresentam, assim também muita gente se escandaliza. Tem gente que diz, não, eu não vou para a igreja nenhuma. Vai evangelizar alguém, às vezes, a pessoa diz, não vou para a igreja nenhuma. O negócio de igreja é o maior fingimento. Tem lá um parente meu que é da igreja tal, mas o testemunho dele é péssimo. Tem gente que fala, opa, não quero nem saber por quê. Exatamente por isso. Por causa daqueles que vivem fingindo. E infelizmente, muitos desses pastores, eles vão contribuindo para essa coisa piorar, porque é fácil, né? É agradável para os ouvidos de muita gente isso. Imagina se eu chego aqui e falo, olha pessoal, todo mundo aqui está cheio do Espírito Santo, amém? Amém. Isso é agradável para todo mundo, mas isso não é verdade. Olha, todo mundo aqui já está servindo a Deus com integridade, todo mundo aqui tem uma aliança com Deus, todo mundo aqui é de Deus, amém pessoal? Amém, aplausos, pula para lá, pula para cá. Isso é agradável aos ouvidos, mas não é verdade. Não é verdade. Por mais que o pastor, a igreja esteja pregando o evangelho corretamente, você vai encontrar dentro daquelas igrejas pessoas que ainda não abriram o coração, não se propuseram a se voltar para Deus. Se na igreja primitiva havia, imagina. Então, Josué disse, servir com temor. Então, tem que ter um respeito para com Deus, com integridade. Depois ele ainda diz assim, e a terceira coisa importante, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates no Egito e serviam ao Senhor, porque ainda havia, olha um pouquinho, ainda havia no meio daquele povo gente com coração em deuses. Deitai fora. Vocês têm que tirar fora da vida de vocês os deuses os quais os vossos pais serviram, os ídolos. Quer dizer, se nós queremos andar num compromisso com Deus, tem que haver temor, tem que haver integridade de coração, o meu coração totalmente para Deus. E eu tenho que fazer por onde? Tirar da minha vida aquilo que é contrário a Deus. Aqui ele fala dos ídolos. Às vezes a pessoa diz, não tenho mais ídolos. Tem gente até que diz, eu nunca acreditei em imagens. Mas às vezes o ídolo de um é o dinheiro, tá certo? Tem gente que faz do dinheiro o seu Deus. O dinheiro está acima de Deus no coração da pessoa. Às vezes a pessoa faz dela o seu Deus. Tem gente que idolatra ela mesma, ela se considera um Deus. Às vezes os bens materiais é o Deus, às vezes a pessoa faz do seu marido um Deus, da sua esposa um Deus, elas confundem amar o marido, amar a esposa, elas fazem às vezes do marido um Deus. Quantas pessoas abandonaram a vida cristã para agradar o marido, foi ou não foi? Saiu da presença de Deus porque o marido não queria nada. Aí a pessoa, entre agradar a Deus e o meu marido, eu vou sair para agradar o meu marido. Por quê? Porque o marido estava acima de Deus no coração, ou não? É isso aí. Eu vou sair da presença de Deus, porque a minha esposa não quer Deus. Então eu vou sair, então trocou Deus para fazer a vontade da esposa. Você vê gente que fez isso. Eu vou sair da presença de Deus porque o meu filho não quer Deus, ele reclama, ele acha que é errada a minha fé, ele não quer Deus. Então, para não ficar mal com o meu filho, eu vou abandonar a presença de Deus por causa do filho. Quantas pessoas nós vimos, eu ouvi fazer isso? Eu já vi tantas pessoas fazerem isso. Não, eu estou dando um tempo na minha fé porque o meu marido reclama, ele não quer Deus, ele fica me puxando para o mundo, aí para mim não ficar mal com ele, bom, a senhora vai, a senhora quer seguir essa direção, vai. Só que depois o seu próprio marido vai lhe humilhar,
e vai dizer, bem feito, o diabo vai usá-lo, e ele vai dizer, bem feito, quem mandou abandonar a fé? Isso acontece, vice-versa. É aquele filme que repete. Não tem filme que de vez em quando repete? É isso aí, esse é o filme que repete. Por quê? Porque o marido estava no coração acima de Deus. O marido era o Deus. A esposa era o Deus. Às vezes o filho, Deus. Então, ele diz, deitai fora os deuses que os vossos pais serviram. Os pais serviram muitos deuses, muitos ídolos. Mas tem muita gente que se ilude, porque diz, não tem imagem não, joguei fora. Pensa que ídolo se trata apenas de imagens. Tem gente que até diz, não, mas eu nunca tive imagem, nunca acreditei nisso. Sim, mas o dinheiro é um Deus. O dinheiro é um Deus. O dinheiro fala mais alto do que qualquer coisa dentro da pessoa, porque ainda não deitou fora os deuses que traz no coração. Tem gente que faz do seu diploma o seu Deus, da sua posição. Não, eu sou isso. E o negócio sobe para a cabeça. Tem alguns que às vezes saem de uma faculdade, porque fez uma faculdade, pegou um diploma, acabou. Eles põem na cabeça que eles são agora melhores do que todo mundo. É ruim de engolir essa gente, que sai com essa ideia de que não, agora eu sou isso, eu sou aquilo, e faz dos seus diplomas, da sua posição, do título que receberam, um Deus. Então eu quero andar com Deus, eu quero construir ou firmar, melhor dizendo, não constituir, eu quero firmar uma aliança verdadeira com Deus. Eu quero me comprometer com esse Deus. O fato de Jesus ter morrido, tá? O sangue dele constituiu a mais importante de todas as alianças. Mas isso não significa que só pelo fato da pessoa dizer, eu acredito em Jesus, aí ela já está compromissada com Deus. Não é assim. Está cheio de gente incrédula, canta música, canta louvor, está cheio de gente incrédula que escuta louvor, que escuta mensagem, está cheio de gente que fala, Jesus, me ajuda, me socorre, sem Jesus nós não somos nada, mas em muitos casos é só palavras, só boca. Elas nunca creram em Jesus de fato a ponto de entregar a vida. Elas nunca se arrependeram dos pecados. Então, você não pode pensar assim, não, mas Jesus já morreu, constituiu uma aliança, sim, uma aliança entre Deus e o ser humano através de Jesus, mas isso não é automático. Eu preciso crer nesse Jesus, eu preciso me entregar a Ele, eu preciso fazer dele Senhor. Aí é diferente. Então, quem quer viver dentro de uma aliança, de um compromisso com Deus, temor, integridade do coração, tem que colocar o meu coração totalmente em Deus. Eu tenho que procurar tirar da minha vida inteligência, eu tenho que tirar da minha vida aquilo que é contrário a Deus. Existe algum ídolo, algum Deus, algum ídolo dentro de mim? Opa, eu tenho que dar uma verificada, eu tenho que tirar. Ou estou fazendo do dinheiro o meu Deus, hein? O meu negócio é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Às vezes a pessoa nem tem dinheiro, mas faz do dinheiro o seu Deus. Faz do dinheiro o seu Deus. Faz do dinheiro o seu Deus. Então a pessoa tem que fazer o quê? Limpar o coração de tudo que não provém de Deus. Em seguida Josué disse, versículo 15, porém, é uma escolha, né? Se vos parece mal, é ruim servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não existem pessoas, olhe para mim, por favor, existem pessoas que elas consideram mal seguir Jesus. Elas dizem, não, seguir Jesus, eu sei que Jesus pode me dar vida, me dar paz, transformar minha vida, mas para mim seguir Jesus, eu tenho que largar as coisas deste mundo, eu tenho que largar os vícios, eu tenho que
abandonar uma vida pecaminosa, eu tenho que abandonar os amigos do mundo, eu tenho que me afastar dos amigos do mundo. Para seguir Jesus, para muita gente parece mal, não é assim? Sim ou não? A pessoa diz, não, esse negócio é muito complicado. Josué disse, se vos parece mal servir ao Senhor, então sirvam os deuses que vocês quiserem, amorreus, enfim, os deuses que vocês quiserem. Por quê? Porque a vida com Deus, ela requer também decisões. Não pode pensar que é automático. Entrou na igreja, ouviu a palavra de Deus, já é automático. Automaticamente eu já estou voltado para Deus. Isso não é assim, não funciona assim. O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça, do juízo. Esse é o trabalho dele. Mas a pessoa também, a partir do momento que ouve a palavra de Deus, que ouve a respeito do Evangelho, a pessoa tem que também decidir no coração. Eu quero seguir a esse Deus. Jesus, numa ocasião, é bom a gente sempre lembrar disso, Jesus estava pregando, os judeus, coração duro, aquele pessoal que batia no peito e dizia, nós somos filhos de Abraão e tal, mas o coração deles tinha nada com Deus. E Jesus foi pregando duro. Uma hora que ele falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estariam querendo me matar, vocês são filhos do diabo, vocês são filhos do diabo, o diabo é o vosso pai. Eles foram ficando indignados, e aí um monte de gente foi embora. Não quero mais seguir Jesus, foram embora. Mas foi muita gente que, o que Jesus fez? Ele não foi atrás daquele pessoal, ele não correu atrás deles, falou, volta aqui, vou falar diferente. Não, Jesus virou-se para os discípulos e disse, vocês querem ir também? Vocês podem ir. A gente tem que lembrar que nós temos o livre-arbítrio para decidir se queremos segui-lo, se queremos continuar seguindo. Então Jesus não correu atrás daquelas pessoas e disse, volta aqui, vou falar melhor, vou pegar mais leve. Não, deixou elas ir embora. Agora ele vira-se para os discípulos e disse, se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. Aí Pedro, inteligentemente, sabedoria espiritual, disse, não, Senhor, longe de nós isso aí. Para onde nós iremos? Se tu tens as palavras da vida. Como quem diz assim, não, a gente quer ficar aqui, a gente quer continuar te seguindo. Se eles não querem, porque isso é decisão. Às vezes a esposa abre o coração, ouve a palavra de Deus e diz, não, eu quero esse Deus, eu quero seguir a Deus. Às vezes o marido diz, não quero esse Deus. Você vê todos os casais que conheceram o Evangelho, você vê todos eles 100%, os dois firmes na presença de Deus? Hein? Você vê isso? Não, tem casais que o marido está na presença de Deus, está orando, Deus pode honrá-lo no futuro, mas às vezes ele está há anos na presença de Deus, a esposa não quer, a esposa quer o mundo. Às vezes o marido está na presença de Deus, mas a esposa não quer, e vice-versa. Às vezes é a esposa que está ali firme com Deus. O que o marido quer? Ele quer o mundo, mas ele também já ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a mesma mensagem que ela. Então nós não temos condições de obrigar ninguém a ficar com Deus, não existe. Nós não temos condições de obrigar ninguém a ficar com Deus. E também não adianta bajulação para tentar manter alguém com Deus, também não funciona. Pastores fazem isso. O pastor prega, uma coisa é a pessoa adoeceu, passou por um momento difícil, o pastor ir lá orar, dar um conselho, dar um apoio, um momento difícil, mas não, tem pastores que eles ficam bajulando as pessoas para ver se elas ficam com Deus.
quer fazer uma coisinha daqui, é um agrado dali, é um agradozinho de lá, um agrado de lá. Não dá, isso não funciona, porque isso depende de uma decisão no coração, ora. Isso depende da pessoa falar, não, eu quero esse Deus. Não, não quero esse Deus. Você vai e deve até orar por aqueles que tiveram chance e não abriram o coração. Deus pode abençoar e eles podem futuramente abrir o coração, mas você não tem condições. Você não tem condições de dizer para o seu marido, falar, fulano, fica com Jesus por mim, por causa de mim. Ele não pode ficar com Jesus por causa de você. Ele tem que ficar com Jesus porque ele creu, porque ele abriu o coração, está certo? Eu vou ver se a minha esposa fica com Deus por minha causa. Isso não funciona. Isso não funciona. A gente fica com Deus por uma fé, porque abrimos o coração, porque o Espírito Santo nos deu o entendimento de que esse é o caminho que dá a vida e que conduz à salvação. Ninguém vai ficar, eu vou ver se eu faço uns agrados para que alguém fique com Deus. Não funciona, isso não funciona. Isso não funciona, não vai funcionar, não tem como funcionar. É uma questão de decisão. Então Josué, ele disse, se parece mal para vocês, é ruim para vocês, seguir a Deus, ficar com Ele, então vocês estão livres. Era um povo, o mesmo povo, a mesma nação, mas esse povo, eles têm direito de escolher. Não quero ficar com esse Deus. Ele falou, se vocês quiserem servir outros deuses, vocês vão. Aí ele fala dele, ele diz, eu porém, versículo 16. Então respondeu o povo, Josué disse no final do versículo 15, ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, está certo? Eu e minha casa. A nossa casa, falando ele como líder da sua casa, ele diz, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então o povo, versículo 16, respondeu e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelos quais, no meio de nós, no meio dos quais passamos. Então, Josué, olhe para mim, ele disse, eu e minha casa vamos servir a Deus. O povo disse, não, longe de nós abandonarmos a Deus. Faltam aí, sei lá, hoje são 20, né? Faltam aí praticamente 11 dias para terminar mais um ano. Quem é que pode garantir paz para o ano que vem? Quem é que pode te garantir ter vida e paz no próximo ano? Quem pode? Quem? O seu amigo? O seu marido, a sua esposa, o seu pai, sua mãe? O governador, o prefeito? Não, é só Deus. Vê o que foi 2020. Vê o que foi 2020. Claro que, se não fosse governadores, prefeitos, um monte de políticos, bandidos, certamente que pouparia a vida de muita gente não teria perdido a vida nessa pandemia, e isso ficou provado em vários lugares, porque tem um medicamento, era só liberar o tratamento precoce já no início, muitas vidas poderiam ser poupadas, ninguém tem dúvida sobre isso. Mas os bandidos aproveitaram politicamente e ainda estão aproveitando por aí. Mas veio uma situação como essa. Quantas pessoas com dinheiro, artistas, gente famosa, gente com dinheiro para ir para os melhores hospitais, procurar os hospitais de primeiro mundo, mesmo assim, não prevaleceram. Muita gente que muitas das vezes confiou no plano de saúde, no médico, no dinheiro, no hospital caro, elas foram infectadas,
E nada daqueles recursos conseguiu livrá-las, nada. Quantas pessoas planejaram tantas coisas para 2020, às vezes confiando nelas, na inteligência delas, na capacidade delas, e as coisas aconteceram de uma maneira completamente adversa. Quem é que pode garantir alguma coisa para nós? É Deus. Nada mais inteligente do que estarmos compromissados com Deus. Nada mais inteligente do que você poder dizer: minha vida está com Deus. O marido tem suas obrigações para com a esposa e vice-versa. Você deve amar o seu marido, sua esposa, enfim, mas a sua vida não pode estar apoiada nisso. Seu filho, seu pai, sua mãe, não, eu tenho que estar com a minha vida apoiada em Deus, firmada em Deus. Não posso me firmar acima de tudo em alguma outra coisa senão Deus. Então, nada mais inteligente do que dizer: melhor coisa que eu faço é estar com a minha vida alicerçada em Deus. Não quer dizer que não vai passar por lutas. Todos passamos por lutas e aflições. O mundo é de aflições. Mas quando você diz assim: mas eu tenho certeza que eu estou vivendo dentro de um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus, Ele tem um compromisso comigo, porque é assim que funciona. Ou você acha que Deus tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele? Hein? Claro que não. Você acha que Ele está compromissado com todo mundo porque Jesus morreu na cruz? Não. Está compromissado com aqueles que passam a crer em Jesus e andam na sua presença, andam nos seus caminhos. Aí é diferente. Para a gente terminar, versículo 17, versículo 16, então respondeu o povo dizendo: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Aliás, só um parêntese, né? Olhe um pouquinho para mim. Há pessoas aqui, talvez poucas, eu não sei quantas, mas acredito que há pessoas aqui que um dia elas caíram nesse erro. Elas abandonaram a Deus, se afastaram da presença dele, se distanciaram. Você vai perguntar para elas como é que foi o período em que elas se afastaram de Deus, o abandonaram. O que elas viveram naquele período e quais foram as colheitas que vieram pelo fato de elas terem abandonado a Deus. E algumas pessoas vão dizer assim: nunca mais eu quero abandonar a Deus, porque tem gente também iludido, achando que não, eu abandono a Deus, eu saio da presença de Deus, eu me distancio desse Deus, eu deixo de andar com esse Deus e tudo vai ficar maravilhoso na minha vida. Isso não existe. E isso a Bíblia mostra claramente, que se nós estamos com Deus, andando na presença dele, podemos até passar por lutas, mas nós temos muitas garantias de vida e paz, porque estamos com ele. Fora da presença dele, meu amigo, fora da presença dele, o diabo vai vir mais rápido do que a pessoa imagina, tá certo? Vai vir mais rápido do que ela imagina. As trevas virão mais rápido do que ela imagina, porque se saiu da luz, as trevas vêm, e vêm com força. Então o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele, aí é o reconhecimento, é Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre os povos pelos quais, pelo meio do quais passamos. Então é o reconhecimento. Quem nos trouxe lá da escravidão, nos colocou nessa terra que estava cercada, dominada por outras nações, por outros inimigos, e nos colocou aqui num lugar extremamente abençoado. Foi Deus. Então nós temos que ter reconhecimento no coração. Quem é que pode dar paz? Quem é que pode libertar? Quem é que pode
proteger das trevas, quem é que pode lhe dar salvação, quem é que pode lhe dar vida, quem é que pode lhe abençoar, quem é que pode fazer com que você viva em paz? Pô, é só Deus que pode fazer isso. Então, eu não posso abandonar esse Deus, eu não posso me afastar dele. O Senhor, versículo 18, expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. Josué estava como quem diz assim: o negócio não é brincadeira, não pode ser só de boca, não. Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, zeloso, não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se o deixardes e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Como quem diz, nós estamos de fato decididos, determinados. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós, que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhes pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém? Então, nós vamos fazer oração, vamos participar da Santa Ceia, mas vamos orar antes de participar da Santa Ceia. Eu vou orar aqui primeiro, fazer uma oração. Mas lembre-se disso: se você tem vivido dentro de um compromisso com Deus, temor, integridade, está realmente caminhando com Deus, então aproveita hoje, numa atitude de fé, e fale com Deus: Deus, eu estou reafirmando esse compromisso de continuar te seguindo, de continuar na tua presença. Você que está aqui e diz: eu não tenho ainda esse compromisso com Deus, eu tenho vindo à igreja, mas eu continuo dividido entre Deus e o mundo, as ilusões do mundo ainda me dominam, e eu tenho vivido uma vida de acordo com o mundo, de acordo com as trevas, uma vida que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, você tem que decidir. De repente a outra pessoa diz: não, o problema é o meu coração, eu ainda tenho determinadas coisas no coração que elas têm sido como um ídolo dentro de mim, com Deus. Deitar fora, tirar de dentro de você. Eu não tenho vivido dentro de um temor para com Deus, eu não tenho vivido dentro de um temor para com Deus. Tem que haver uma atitude para poder entrar, viver uma vida de compromisso com Deus. Amém? Não basta o fato de Jesus morreu, derramou sangue, constituiu a maior de todas as alianças entre Deus e o homem. Sim, mas a coisa não funciona automaticamente, só porque alguém fala: não, eu creio que Jesus veio e tal, entregou-se por mim. Não, você tem que fazer a sua parte agora, para fazer parte dessa aliança, tem que crer nele, entregar a sua vida, viver dentro de uma submissão para com Deus. Amém? Então, vamos fazer primeiro uma oração, depois eu vou dar uma orientação sobre a Santa Ceia, e depois a gente vai participar, tá bom? Por favor, fiquem de pé, por favor. Os obreiros não precisam trazer agora, depois a gente vai orientar sobre isso. Feche os olhos, por favor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai e nosso Rei, abençoe o teu povo que está aqui. Eu creio que há pessoas compromissadas com o Senhor de coração, ouviram a tua palavra, abriram o coração, passaram a crer que Jesus como Senhor, se arrependeram, estão vivendo dentro de um temor para contigo. Abriram seus corações, e hoje elas
estão voltadas para orar e reafirmar esse compromisso de continuar te seguindo, te servindo. Mas há pessoas, Senhor, que ainda vivem divididas, às vezes se tornaram ofertantes, dizimistas, oram, cantam, mas o mundo tem força dentro delas, a vida mundana ainda está viva dentro delas, elas estão e continuam divididas entre Deus e o mundo. Há pessoas que ainda mantêm dentro de si ídolos, deuses. Às vezes não são imagens de escultura, mas elas às vezes fazem do dinheiro o seu Deus, do marido, filho, da posição que tem. Há pessoas que fazem delas mesmas o seu próprio Deus. Elas ainda não deitaram fora os deuses que estão dentro delas. Há pessoas que não têm vivido, Senhor, dentro de um temor para contigo. E nós oramos para que o Espírito Santo venha iluminar cada uma delas, e elas possam compreender que quem quer viver compromissado com Deus precisa decidir no coração, abrir o coração, viver dentro de um temor, dar o coração totalmente ao Senhor e tirar de dentro de si os deuses, para que se possa de fato dizer: eu tenho um compromisso com Deus, e possa desfrutar também de tudo aquilo que vem pelo fato de estarmos compromissados contigo. Abençoe e conceda esse entendimento, e as abençoe grandemente, ó Espírito Santo. Evidentemente que nenhum de nós merecemos nada, mas como está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, beba do cálice. Senhor, abençoa, para que o teu povo compreenda o que foi ensinado aqui. A Santa Ceia é a cerimônia mais importante para o cristão. É o momento de fazermos memória do Senhor até que o Senhor venha. É o momento de anunciarmos a tua morte, lembrarmos o sacrifício que o Senhor fez, recebermos vida espiritual. Mas para isso é preciso estar com o coração limpo, consciência pura. Então abençoe, meu Pai, que cada pessoa possa examinar a si mesmo, se há alguma coisa contrária à sua vontade, havendo confissão e arrependimento, eu peço que o Senhor venha perdoá-las, abençoá-las, e aqueles que, Senhor, dignamente dela participar, sejam abençoados. Perdoa os pecados, as iniquidades e transgressões, e abençoe grandemente, em nome de Jesus. Diga assim seja. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Amém. Então eles vão passar, você decide se vai pegar ou não. Não pega assim: eu vou pegar porque fulano pegou, meu parente pegou. Não faça nada disso. Coração limpo, consciência pura, tá bom? Podem servir no nome de Jesus, por favor. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si
as nossas transgressões. Castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas Fomos sarados. fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Deus Emanuel, Jesus, Santo dos santos, Santo dos santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus. Fique de pé, por favor, feche os olhos e cante. Profunda no meu coração, receba adoração. Por favor, feche os seus olhos. Esqueça-se de tudo lá fora. Esse é o momento de agradecermos tudo quanto Ele fez por nós. Ah, Senhor, nós queremos no dia de hoje também renovar o nosso compromisso contigo, renovar a nossa aliança com o Senhor. Tu morreste por nós, e como o Senhor mesmo afirmou, o cálice é a nova aliança constituída pelo teu sangue. E nós queremos isto. Nós queremos agradecê-lo pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Fazer memória de ti até que tu venhas. Anunciar a tua morte até que o Senhor venha. Receber vida espiritual, Senhor, através do teu corpo e do teu sangue. E queremos renovar o nosso compromisso em segui-lo, servi-lo, porque não há vida verdadeira fora da tua presença. Quantos um dia o abandonaram, trocaram o Senhor por qualquer coisa, e viram, experimentaram e estão experimentando quão amargo é deixar o Senhor, e nós não queremos isto. Nós queremos continuar te seguindo, te servindo, mesmo que isto requer renúncia, porque vivemos em um mundo de trevas. Senhor, abençoa este pedacinho de pão que levantamos para o alto, que ele se torne símbolo do teu corpo, que o Espírito Santo abençoe, para que seja símbolo do teu corpo.
E quando dele comermos, não seja um pedaço de pão comum, Senhor, que serve para matar a fome, mas que seja símbolo do corpo que foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. Santifica, abençoa, para que quando comermos, a nossa comunhão com o Senhor se torne maior, venhamos nos tornar mais fortes espiritualmente, a nossa ligação com o Senhor se torne maior, e assim o Senhor seja glorificado. Os que creem digam assim seja. Com os olhos fechados, comam este pão. Alimente-se deste pão. E lembre-se que o corpo dele foi transpassado e moído por causa das nossas iniquidades. O sofrimento dele nos trouxe vida, nos livrou da morte, da condenação eterna. Não há palavras suficientes para expressar o quanto ele sofreu por nós. Aleluia, nós te amamos, Senhor Jesus, nós te glorificamos. Que este cálice seja abençoado, santificado, e se torne um símbolo do sangue, o sangue que constituiu a principal, a mais importante de todas as alianças. Que ao bebermos deste cálice, sejamos abençoados espiritualmente e façamos memória do Senhor até que o Senhor venha, porque aguardamos a tua vinda. Tu morreste por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, mas voltará. Aleluia. Abençoe e que venhamos nos fortalecer, servi-lo com temor, integridade de coração, coração limpo. Que a nossa vida sirva para anunciar o Senhor, que a nossa vida sirva para te glorificar. Diga em nome de Jesus. Beba do cálice com os olhos fechados e agradeça a Ele. Agradeça a Ele. E se você tem vivido dentro de um compromisso, de uma aliança com Deus, fale com Ele sobre o seu desejo de renovar esse compromisso, de continuar seguindo, buscando, andando na sua presença. Você que não tinha uma aliança com Deus, tem a oportunidade de abrir o seu coração hoje e assumir um compromisso de seguir a esse Deus. Oh, nós te amamos, Tu és a razão da vida, Senhor. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, pão da vida, pão da vida. Levante as mãos. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso
Deus Emanuel, Jesus, Santo dos santos, Santo dos santos, árvore da vida, rio que brota, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. receba adoração. Receba adoração. Jesus, Jesus, és digno de louvor. és digno de louvor. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que fizeste por nós. E diante da tua presença, renovamos o nosso compromisso de continuar te seguindo, te buscando, te servindo. Tu és a nossa garantia de vida. Aleluia. Abençoe o teu povo, renova-lhes as forças e que os corações estejam totalmente voltados para te seguir e te servir. E os que creem digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus.